Jornal Anhanguera de volta e moradores do bairro Zona Sul, lá em Cristalina, reclamam da falta de infraestrutura na Rua 98. Segundo eles, a rua está esburacada, muitos carros acabam quebrando ao passar lá pelos buracos. Outro problema também é a falta de bueiros. Agora, com a chegada da chuva, os moradores têm de conviver com a enxurrada porque não há escoamento. Olha aí, pessoal, situação da rua 98 aqui, ó, maior porqueira. Além de ser esburacada, um monte, o lixeiro vem e ainda faz uma bagunça numa porta onde tem criança. Rua cheia de criança, gente idosa, cheia d'água. Não tem condições do motoqueiro passar que tá caindo. Enchendo as casas de lama. Estamos abandonados nesse lugar. Olha a situação. Moto passando com criança, quase caindo aqui nos buracos. Olha a situação dessa rua. Em nota, a prefeitura lá de Cristalina diz que tem realizado diversos serviços de infraestrutura no local e que monitora os problemas para resolvê-los, inclusive lá o da Rua 98, que a gente viu aí no vídeo. Ainda de acordo com a prefeitura, os problemas se acumularam por falta de investimentos na gestão passada. E os moradores de Cidade Ocidental estão assustados com a quantidade de escorpiões que está aparecendo em uma rua lá da cidade. A Camila Castro foi conversar com os moradores. No potinho com álcool, os escorpiões que foram capturados em uma semana. E aí, nem estão todos. Tem morador que ficou com tanto medo que jogou fora. A infestação está acontecendo na Rua 27, quadra 59 do Parque Nápoles B, Cidade Ocidental. A Maria achou 2 na casa dela. Muito medo, porque eu tenho um neto, né? Tenho meus netos que ficam lá em casa e tenho o meu neto maiorzinho. Mas mesmo assim a gente tem medo. A rua é cercada por lotes baldios e é justamente de lugar assim que os escorpiões gostam de ficar. O problema é que agora eles estão invadindo as casas. Os moradores já procuraram a prefeitura várias vezes para fazer a limpeza das áreas, mas até agora nada. Isso é o cúmulo do absurdo. Cadê o prefeito, gente, que não resolve isso? Além dos terrenos abandonados, tem problema também na porta dos moradores. Dá só uma olhada. Em todas essas casas aqui, mora gente. O mato já tomou conta de praticamente toda a rua. Aí, o que não dá para entender é o porquê. Tem morador que não limpa a própria porta de casa. E tem gente recebendo visita até de cobras. Na casa da Cleide apareceu 2 espécies diferentes. Uma coral pequena e uma verde na área. Desses lixos aqui, desses matos aqui, ó. Além dos bichos peçonhentos com a chegada da chuva, tem a preocupação também do mosquito da dengue. Os moradores do Parque Nápoles B pedem socorro. Fica com essas tampinhas de garrafa, coisa de manteiga, então vai acumulando água, então vem a dengue, aí é o perigo da dengue. Aí a gente faz nossas partes, nossa casa, tudo limpinho. Aí a prefeitura, os vizinhos não fazem isso aí, que a gente é prejudicado. Pois é, um perigo. A gente tentou contato com a Prefeitura de Cidade Ocidental, mas até o fechamento dessa edição a gente não teve respostas aí sobre esse assunto, mas a gente continua acompanhando. E o assunto nos supermercados hoje é o preço salgado da carne bovina. E essa alta está influenciando nos valores de outros tipos de carne também. A Marli está de olho no preço. Carne de sol, a gente comprava de R$18 o quilo, tá a 33, tá a 30. Está nessa faixa, então aumentou muito, muito mesmo. O Rodrigo está sentindo no bolso o aumento da carne. A diferença foi de R$200 na conta do mercado deste mês. Não tem como mudar, né? A gente tem criança, infelizmente a gente tem que se adaptar ao preço do que o governo bota pra gente, né? Algumas coisas a gente vai substituindo, né? Por exemplo, ovo, frango, aí vai fazendo um revezamento. No fim de outubro, o preço da carne bovina disparou. Isso porque a China passou a importar a carne brasileira em grandes quantidades, já que enfrenta uma crise na produção local. Outro fator é o dólar mais caro. Com o preço da carne de vaca em alta, a procura por outras proteínas também cresceu. Nós já percebemos que houve um aumento também na carne suína e na carne de frango. Por exemplo, nesses primeiros dias agora de dezembro, já teve um aumento de 2,5% a 3% nessas duas carnes, né, comparado ao mês anterior. Em uma semana, o quilo da carne suína ficou R$2 mais caro aqui nesse supermercado. O frango, R$1. Aí o consumidor acaba comprando menos. E no balcão, uma reportagem explica para o cliente por que está pagando mais. Reclama demais, achando que a gente que aumenta, só que não é. E a gente não tem essa culpa. Nós vendíamos o quê? Uns 60 quilos de carne. Hoje, se vender 25 é muito. Muito. Caiu bastante.
Para esse economista, a tendência é que o preço continue alto. Pelo que a gente tem visto, olhado os números, deve ficar mais cara ainda porque está na entre-safra. Então, com a entre-safra, com a desvalorização cambial e com a procura pelos países para comprar esses produtos, a tendência realmente é que esse preço suba bastante, né? E aí por um tempo, né, substancial, até com que a oferta seja normalizada. Já esse representante do setor frigorífico é mais otimista. Nós tivemos um esfriamento dos pedidos, do ímpeto chinês na compra do nosso produto. Isso refletirá em maior oferta no mercado interno. O sindicato do segmento diz que os comerciantes não estão repassando a conta toda desse aumento para o cliente. Vai segurando, vai subir R$1, a gente sobe 80 centavos, 90, para não causar muito impacto. E não é só a carne, comer está pesando cada vez mais no bolso. Por causa dos alimentos, cada dia mais a gente volta do supermercado ou da feira com menos produtos na sacola. Tem uma semana que o Éder teve que mudar os preços dos pratos aqui do restaurante. São R$2 a mais no quilo e no prato feito. Então, no primeiro momento, as pessoas assustam, né? Mas é algo que não tem como evitar, porque a carne, infelizmente, quase que dobrou de preço. Carne que eu pagava de R$16, R$15, é R$14, pagando R$22, R$23. Além disso, ele passou a oferecer outros tipos de carne nas refeições para não pesar tanto no bolso. Tem que dar os pulos, né? Eu estou fazendo mais carne de porco, mais frango. Os preços das carnes bovinas dos tipos lagarto, contrafilé, alcatra e acém foram os que mais aumentaram no último mês. O Michel optou por comer carne vermelha só domingo. Só o fígado. Tá baratinho, né? Cabe no bolso. É isso aí. Mas só no fim de semana? Só no fim de semana. Mas tem gente mais radical. No carrinho, só frango. Cara, dá pra remediar com frango, lasanha, né? Não tem necessidade de pagar quase R$30 num quilo de carne. Mas o frango e o pernil suíno também subiram, entre 5% e 7%. E nem o queridinho do brasileiro, o feijão, escapou. Ficou quase 21% mais caro. Se você acha que o aumento ficou restrito somente aos produtos que fazem o almoço ou jantar, está muito enganado, viu? A sobremesa também ficou comprometida. As frutas tiveram reajuste. Agora eu pergunto para você aí de casa, como é que descasca esse abacaxi? Foi o que aconteceu com a melancia, aumento de 39%. Com a banana maçã e a laranja pera, alta de 7%. Assim, como é que faz? Pego menos, entende? Que, por exemplo, eu comprava assim 10, 12 maçãs. Eu passo assim às vezes por 7, 8. Laranja eu comprava 3, 4 quilos. Eu passei a comprar 2. E vamos agora aos cachorros desaparecidos aqui no entorno. A Tayane Gomes está à procura do cachorrinho dela, o Cadu, que desapareceu no setor Fumal, em Lusiânia, no último dia 6. Ele é da raça Shih Tzu. Se você tiver aí alguma informação, é só ligar nesse número aí, 994346691. A Sônia de Moraes também está à procura da cachorrinha dela. A Luna desapareceu no Jardim Céu Azul, em Valparaíso, na última quinta-feira. Ela é uma pug. Se você tiver alguma informação, é só ligar aí no número 99343-4984. E tem cachorro também à procura do dono. A Glenda achou esse cachorrinho aí ontem por volta das 11h30 da noite no setor Vila Juraci. Se você souber quem é o dono, pode entrar em contato pelo número 982764214. E a Receita Federal abriu hoje as consultas do último lote de restituição do imposto de renda. Eu recebo aqui o Johnny, contador. Obrigada, Johnny, que vai tirar algumas dúvidas aqui pra gente. Johnny, quem que está incluído nesse último lote de restituição? Nesse último lote está incluído as pessoas que fizeram a restituição, porque quando você faz a restituição, você vai entrando nos demais lotes, segundo, terceiro, quarto. Então esse último lote, que é o lote residual, o pessoal é que está recebendo agora. E quem não tiver nesse lote ainda, que tem muita gente que está esperando ainda a resposta, viu agora, a consulta já está aberta, né? Onde é que as pessoas podem consultar, inclusive? Já está aberta a consulta. Então, quem não recebeu ainda, deve entrar lá no portal do ECAC, deve procurar seu contador, ou então você mesmo pode entrar lá no portal do ECAC. Você vai fazer uma senha com um código de acesso e entrar lá, vai saber como é que está a sua restituição.
Se ela tiver em análise, vai estar lá te explicando o que você deve fazer. Se sua restituição tiver em processamento, lá também vai estar te falando o que você deve fazer. Normalmente, são erros de digitação, algum recibo que a pessoa não recebeu. Então, é melhor você procurar um contador para ele te informar o que você deve informar lá, porque se já está na restituição, se você não recebeu ainda, então é porque foi algum erro que você não soube fazer. Então o contador ele vai te explicar melhor. Então esse é o último lote. Se a pessoa não está nele é porque tem alguma coisa errada, então tem que ir atrás. Tem alguma coisa errada. Pode ser número de conta que esteja errado. Então a Receita deu essa chance para o contribuinte. Faz a regularização até eu te chamar aqui. Se eu te chamar aqui, pode ter problema. Então, assim, muitas pessoas não guardam recibos em casa, principalmente a parte de saúde. A saúde é onde que dá mais malha fina, porque você declara valores altos querendo aquela restituição de volta. E não é bem assim. Os médicos, os dentistas, todos eles também declaram o valor que você pagou a eles. Então, assim, se você declarou um valor maior do que você pagou, você vai cair nessa malha fina e vai ser notificado por isso. Normalmente esses são os erros mais comuns que as pessoas caem na malha fina? Quais que seriam? Os erros mais comuns normalmente é erro de digitação, erro na saúde. A saúde normal, todo mundo quer ganhar um pouquinho a mais. Então você vai lá, aumenta o valor que você pagou para o imposto de renda. Também tem muito erro com dígito bancário, porque alguns bancos têm uma diferença lá de colocar o número. Então pessoas que não estão acostumadas com isso, vai lá e coloca um número errado. Aí a Receita tenta fazer o pagamento e não consegue e volta. Então por isso aí você também não recebe. Dependentes também que era muito comum antigamente o pessoal colocar sobrinho, filho de empregada, que não é seu dependente. Então isso também dá malha fina. Agora com a exigência do CPF, as informações estão ficando mais fechadas. E Johnny, quem não consegue fazer essa regularização, cai na malha fina, não consegue provar ali aquela diferença, o que acontece com essa pessoa? Ela está sujeita a quê? Ela está sujeita à multa. A multa, igual eu te falei, dos 75% do valor a pagar. A Receita Federal vai chamar essa pessoa lá para mostrar os documentos. Se ela não tiver, um exemplo, eu declarei uma sobrinha minha, que não é minha dependente. Mas eu tenho a guarda dela. A Receita Federal te chama, aí você chega lá com a documentação, olha aqui, Receita, eu estou certo. Aí se você não leva essa documentação, ela vai te multar em cima desse valor, que dá 75% a 225% em cima desse valor. Então, ou seja, não adianta apresentar alguma coisa que não seja a realidade. Né? Não, as informações hoje em dia elas estão bem cruzadas. Então você tem CPF, antigamente dependente não precisava de CPF. Hoje em dia você já tira o CPF do seu filho. Então essa falta de CPF, o pessoal usava muito essa parte dos dependentes. E hoje em dia você não consegue mais. Hoje em dia tem um CPF, lá ele tem a comprovação de quem é o responsável por essa criança. Então dificilmente você vai declarar alguém lá que a Receita te chamar e você esteja correto. Johnny, a gente está chegando aí já no finalzinho do ano, né? Ano que vem já começa tudo de novo. O que a pessoa tem que já ir fazendo para não cair nessa malha fina, para não esquecer nenhum documento para trás? Pessoas principalmente que têm empresas, já podem começar a reunir essa documentação, já para ficar tudo prontinho? Essa documentação ela deve ser reunida no decorrer do ano. Então você faz um serviço de saúde, você deve guardar a nota fiscal, você faz o pagamento do seu filho, você deve guardar o carnezinho do seu filho. Então essa documentação, quando a gente já faz a declaração do ano, a gente já instrui os clientes a ir guardando essa declaração no decorrer do ano. Para depois não ter que resgatar isso tudo. Exatamente, porque fica muito difícil. Às vezes você faz um procedimento médico em janeiro, você não vai lembrar de pegar isso daí no outro ano. Até para a empresa fica difícil de passar essa nota fiscal. Então no decorrer do ano você vai pegando toda a documentação que o contador vai te passar, um checklist de todos os documentos, para quando chegar março até o finalzinho de abril, você fazer essa declaração. Johnny, só para a gente finalizar então, onde é que as pessoas podem consultar esse último lote de restituição? Esse último lote você pode consultar lá no site da Receita mesmo. Você pode consultar lá, restituição do último lote. Se seu nome não estiver lá, você deve entrar no portal do ECAC, que lá que você vai fazer um cadastro com seu CPF, data de nascimento e a sua última restituição e a sua última declaração, e lá você vai entrar no imposto de renda. Se você não tiver lá nesse pagamento, tem alguma coisa errada na sua declaração. E lembrando também que não é só quem não recebeu. O pessoal que deu a pagar também pode ter dado malha fina. Então é importante todos entrarem lá nesse portal do ECAC para saber se sua declaração foi processada. Se ela estiver processada, está tudo ok. Ok, então, Johnny. Obrigada por esclarecer nossas dúvidas aqui. Obrigada pela sua participação.
E o Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a nossa previsão do tempo. A Camila Castro vai trazer ao vivo todos os detalhes do clima aqui na região do entorno. Você vai ver também a história de um lar de idosos lá de Valparaíso que está precisando de ajuda da população para se manter. É o nosso quadro Vamos Ajudar. A gente volta logo depois dos comerciais.